Oi pessoal, nós estamos aqui hoje em mais um vídeo diferentinho do canal que vai ser com as meninas do Leia Mulheres de Maringá, a Estela e a Maria. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam aqui embaixo, deixem o like de vocês e vamos lá! Então eu queria primeiro que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho sobre o que é esse projeto Leia Mulheres e como é que ele veio parar aqui em Maringá, como é que funciona e etc. Bom, eu sou a Estela, eu sou da área de letras e sempre acompanhei o Leia Mulheres pela internet, porque ele é um clube que acontece nacionalmente, ele tem hoje em mais ou menos 80 cidades do Brasil todo. O que é esse projeto? A ideia do Leia Mulheres é ler livros produzidos por mulheres de qualquer nacionalidade, de qualquer época. A intenção desse projeto basicamente é divulgar essa literatura escrita por mulher, porque muitas vezes ela não é lida por muitas pessoas, homens, mulheres, ela não está nos grandes eventos literários, ela não está nas grandes editoras, ou quando está em minoria, é muito vista como uma coisa menor, e esse projeto mostra que na verdade não tem nada de menor. Só uma dúvida, você falou que são livros escritos por mulheres, o grupo não é formado por mulheres, o grupo que participa, o clube, não é formado por mulheres somente? Não, em Maringá o grupo é formado por homens e mulheres. Os homens é uma média de 4 por encontro, geralmente vem 20, 25 por encontro. E geralmente eles ficam bem quietinhos, eu acho que eles têm um pouquinho de medo de falar. Mas eles participam, infelizmente, eles são minoria mesmo. Nós gostaríamos até que eles viessem mais, até porque, querendo ou não, nós lemos mais mulheres do que os homens. E muitas vezes essa ideia de que a literatura produzida por mulher é menor vem dos homens. Então seria interessante que eles lessem, entendessem o que é uma literatura escrita por mulher, do que as mulheres estão falando, o que elas estão defendendo, o que elas estão criando. Meu nome é Maria, também sou formada em letras, agora atualmente eu faço pedagogia, então continuo dentro da área de educação. Fui convidada pela Estela, fiquei super honrada com o convite porque o projeto é muito legal. Eu acho que toda a oportunidade que a gente tem da visibilidade para uma mulher é bacana. Quando ela me chamou para o projeto, eu achei o máximo, porque nós vamos, dentro da nossa área, dar visibilidade para as mulheres. E o projeto é bem bacana, como a Estela disse, nós temos compromisso de ler as mulheres, temos a mediação também das mulheres, só que os homens também são bem-vindos. O projeto surgiu primeiramente em São Paulo, pelas mãos de duas Julianes e a Michele, que são as coordenadoras do Leia Mulheres Nacional. Elas trouxeram essa iniciativa para o Brasil, começou nos Estados Unidos com uma escritora, e isso se expandiu para o Brasil inteiro. Então foi assim que eu descobri o Leia Mulheres, foi assim que o convite se expandiu para a Maria, para que ela tocasse esse projeto comigo em Maringá. Desde então o projeto tem uma aceitabilidade muito grande. Nós já trocamos de local dos encontros 3 ou 4 vezes. Pela quantidade de pessoas que vêm, nós não temos onde colocar essas pessoas. E isso é muito bom, porque sinal que o projeto anda crescendo e anda fazendo diferença aqui na cidade. Embora a cidade seja uma cidade de interior, nós temos muitos leitores, que é uma coisa mágica para uma cidade do tamanho de Maringá, que tem cerca de 400, 500 mil habitantes, média, né? E é isso, ele tem sido muito bem aceito, tem feito uma diferença muito grande na vida de muitas mulheres e também acredito que na vida dos homens que frequentam, e aí num nível mais individual, de crescimento e tudo mais. E como é que é feita a seleção dos livros para o clube? A seleção dos livros, até então, ela tinha sido feita por sorteio. Cada pessoa anota a sua sugestão num papelzinho e a gente coloca numa cumbuca. A gente faz uma coisa assim, sabe, meio sorteio da Mega Sena. Tira o nominho e aquele nome que é sorteado a gente vai ler. A gente faz essas seleções, esse sorteio é feito e nós fazemos as escolhas por semestre para ter oportunidade de fazer o planejamento tanto da compra, para conseguir comprar os livros mais barato, quanto para o próprio planejamento da leitura. Então, às vezes você vai ter um tempo disponível de férias, você adianta as leituras que você tem. Porque se você faz a escolha por encontro, às vezes você está com muita coisa de faculdade, muita coisa no trabalho, então acho que isso acaba otimizando bastante as nossas leituras. E tem um agravante que é nós termos apenas 2 livrarias na cidade. Sim. Então isso de organizar por semestre ajuda o pessoal a conseguir comprar esses livros para ler a tempo para o Leia. Então a maioria dos livros que nós indicamos para o Leia, infelizmente não tem nessas livrarias daqui.
Então ainda tem que fazer encomenda, tem que pedir pela internet, enfim, todo aquele percurso. Então por isso até nós nos organizamos semestralmente aí com esse sorteio. Mas aí essa votação é feita com quem está no dia que vai ser feito isso? Sim e não. Quem não pode ir até o encontro e que nós vamos sortear os livros, eu peço para que eles mandem por WhatsApp ou no grupo. Nós temos grupo no Facebook, grupo no WhatsApp e também no Instagram. Então eu peço para eles mandarem para mim ou para Maria, enfim, para o grupo. E aí depois nós já levamos esses papeizinhos lá para depositar na cumbuca que a Maria falou. Uma das coisas que é uma regra dentro dessa seleção de livros é lermos sempre uma mulher brasileira e uma estrangeira. Por quê? Porque antes de mais nada a gente acredita que é preciso valorizar a nossa própria produção nacional, ou seja, o que as mulheres brasileiras estão escrevendo. Então por isso a gente sempre vai alterna entre uma brasileira, uma estrangeira e por aí vai. E qualquer gênero também, não tem uma obrigação de gênero. Inclusive, uma coisa, infelizmente nós temos lido poucas poetas. Sempre lemos romances, já lemos cordéis, que aí tá ali aproximado, mas não é poema. Vamos discutir o primeiro livro de contos, esse daqui uns 3 encontros. É sempre romance. Acaba sendo mais romance. Assim, alguns livros que não necessariamente são literatura. Nós debatemos um livro mais jornalístico, alguns mais teóricos, feministas, assim, e por aí vai. Me parece que é uma dúvida comum até em relação ao projeto, de forma geral, mas o Leia Mulheres, ele é um clube de leitura feminista? Não, ele não é um clube de leitura feminista. Realmente, isso é uma dúvida recorrente. Sempre vem alguém perguntar, esclarecer sobre isso. Não é um clube feminista porque, na verdade, a gente não se propõe somente a falar de temáticas feministas ou de livros de feministas. A intenção mesmo é falar de livros de mulheres. Evidentemente, o fato de haver uma proposta de debater livros produzidos por mulheres, isso por si só já é um ato feminista. Mas, por exemplo, há escritoras que nós debatemos que elas nem têm personagens que são mulheres, como é o caso da Ana Paula Maia. Então, nós não podemos dizer que o clube é feminista por isso. Qual que vocês acham que é a importância de um clube de leitura, sei lá, na vida das pessoas ou no momento atual? E outra coisa que eu queria saber também, e aí vocês já podem encaixar na resposta de vocês, é se o clube de leitura mudou de alguma forma a relação de vocês com a leitura e com os livros, etc. Eu acho que é muito importante, porque tanto para a formação de leitores, então acho que tem essa função social dentro da cidade. Tem uma outra coisa que eu acho bastante importante também, é que quando você lê de maneira coletiva, além de você ter o benefício de ter a sua leitura enriquecida pela visão dos outros, principalmente que no clube de leitura, a Estela sempre frisa, nós não somos um clube de leitura acadêmico, então nós temos o academicismo. Então temos pessoas de várias áreas, temos pessoas da área de letras, temos pessoas da área de administração, pessoas da área de física, e são idades diferentes também. Então isso acaba contribuindo também com várias visões para aquela leitura, então a leitura sempre sai enriquecida. Uma outra coisa que funciona para mim, que funcionou bastante, é porque eu saí da faculdade, falei, nossa, agora eu vou ler. Agora não tem tantas leituras acadêmicas. Só que assim, longe da academia, começou a arrefecer um pouquinho o meu ritmo de leitura. E quando eu encontrei os clubes, eles ajudam no sentido de que você tem um compromisso com o grupo. Sim. Então, olha, parece que ajuda você a vencer a preguiça. Sabe aquela coisa de fazer aposta com a sua amiga para ir para academia? É mais ou menos parecido com isso. Então você reforça esse teu compromisso com a leitura também. Com relação à questão social, eu acho que a questão da formação de leitores, nós estamos numa época que eu acho que os argumentos estão em baixa. Então, acho que quanto mais você lê, quanto mais assim, repertório você tem, mais empatia você vai ter pelo outro, mais você vai ser mais empático, você vai ser mais reflexivo. Então, acho isso bastante positivo. Sim. Principalmente agora, acho que a gente precisa disso. A gente precisa reforçar os argumentos, esses espaços, sabe? Fazemos as leituras no clube, depois cada um vai para sua casa, só que eu acho que ninguém vai para casa igual.
você sempre é transformado. Tem um amigo que é do clube também, e ele fala que cada pessoa vai ver a vida pela sua janelinha, que é a nossa perspectiva. Cada vez que você lê um livro, é como se você estivesse ampliando essa janela. Então, acho muito positivo. Sobre a contribuição, uma coisa bacana, que foi a ideia da Ana. Beijo, Ana. Volta, garota, onde você está? A Ana deu a ideia da gente... Nós fazemos uma arrecadação em cada encontro e compramos os livros que nós lemos. E esses livros são doados para a Biblioteca Central. Então, aqui, ó. Leia Mulheres, quando vocês emprestar o livro e tiver esse carimbinho aqui, é o nosso carimbo, são os livros que a gente passa. A gente também teve uma outra situação, trazendo exemplo de quando que a leitura não fica ali, quando que ela vai para a sociedade. Temos uma integrante do nosso grupo que é a Ana Paula. A Ana Paula, ela é professora de História, nós trabalhamos o livro Heroínas Negras, da Jarid, e ela levou esse livro para trabalhar com os alunos. Também levei. Então você tem isso vai reverberando. Sim. Então isso é bem legal. Só complementando o que a Maria disse, eu acho que uma das principais coisas é a empatia. Porque assim, no meio de tantos discursos xenofóbicos, preconceituosos, eu acho que a leitura é a melhor forma de você conhecer a realidade de outras pessoas que não é aquela sua realidade, muitas vezes branca, classe média alta, privilegiada, etc. Então é uma forma de você conhecer outras realidades, entender o que acontece na vida de outras pessoas, entender as motivações delas e tudo mais. Quanto a ainda falar sobre o Leia, o que ele despertou na vida de outras pessoas, um relato que as meninas, principalmente as meninas que participam, sempre falam, é que elas passaram a não se sentir muito sozinhas. Porque é como se fosse uma rede de apoio, assim. Então, sempre que tem alguma coisa, elas chegam ou em mim, ou na Maria, ou em outros integrantes do grupo, para conversar, para pedir conselho. Então, virou meio que uma rede de apoio. Eu falo isso no Leia de Maringá. Eu não sei como se dá em outros. Outra coisa também bem bacana do Leia é que aqui em Maringá ele teve uma recepção muito bacana. Então, nós já demos entrevistas, eu e a Maria, sobre o Leia para os jornais locais. Já virou conteúdo de TCC recentemente. Estamos aqui no seu canal. O Leia recentemente foi chamado, eu e a Maria, na verdade, foi chamada recentemente para compor uma comissão de uma festa literária internacional da cidade, que eu acho que é muito bacana. Acredito que nós vamos poder trazer mais mulheres para esse evento. Isso é muito bom. E, enfim, eu acho que tudo isso é muito grande para um clube que não tem 2 anos ainda. Eu acho legal porque, assim, foi realmente um avanço muito grande em pouco tempo. Sim. Eu acho que eu estava aqui quando começou. Você chegou a vir em uns encontros. Sim. E aí, assim, não que fosse pequeno, pelo menos quando eu fui ele já não era pequeno. Tinha bastante gente. Só que as proporções que ele tem ganhado agora, e é muito importante, porque, querendo ou não, a gente ainda tem uma barreira em relação à leitura das mulheres. Lê-se muito mais homens do que mulheres, e às vezes assim, porque você não está prestando atenção nisso, e culturalmente é o que acontece. Eu mesma, não sei se aplica a Maria, eu acredito que sim, eu não lia muitas mulheres antes do Ler Mulheres. Então assim, eu passei a prestar atenção nas minhas leituras depois que eu conheci o projeto, e principalmente depois que eu consegui trazer ele para Maringá. Porque eu vi que, na verdade, eu lia 4, 5 livros de homens e lia uma mulher. Geralmente, essa mulher era mais clássica, canônica, assim. Não era uma contemporânea, por exemplo. E tem isso também, que às vezes, quando a gente vai pegar alguém contemporâneo, geralmente a gente dá mais aval pro homem do que pra mulher. Sim. Tá errado isso aí. Provavelmente porque ele tem mais visibilidade, então o que chega mais em você. Então, por exemplo, se você vai numa livraria, você vai chegar lá e vai ter vários livros de homens. Se você vai num evento literário, a maioria dos autores é homem. Então, assim, isso também te influencia nas suas escolhas. Sim. Então, se não tiver uma mudança do próprio comportamento das livrarias, dos eventos, talvez nunca as pessoas vão se conscientizar também. É todo o círculo literário que tem que se alterar também, né? Eu acho que inconscientemente, eu acho que até pela própria oferta e sempre li mais homens. Eu comecei a melhorar um pouco isso, prestar atenção. Acho que é mais uma questão de prestar atenção. Você não presta atenção, você lê muito o que está disponível. O que estão falando, o que está disponível. Então, naturalmente, como você tem mais livros de homens disponíveis, você acaba lendo mais. Então, eu não prestava muita atenção.
eu comecei a ler um pouco mais, porque eu participo de um outro grupo, que é os Bons Casmus. Então, teve uma época que, acho que foi sugestão da Sara Moreno, ou não lembro. Enfim, eu sei que nós começamos a intercalar leituras de homens e mulheres. Então, foi quando eu comecei a prestar atenção. E quando veio Leia, então, assim, foi uma explosão, porque eu sempre imaginei, lá na minha ingênua concepção, que, nossa, eu achava que assim, as mulheres são mais contemporâneas, porque quando eu ouvi falar de escritoras, eram escritoras contemporâneas. Só que tem muitas escritoras, eu trouxe, que eu vou mostrar, a Shirley Jackson. A Shirley Jackson escreve há muito tempo, ela é anterior ao Stephen King, ela influenciou o Stephen King. Aí você tem uma Raquel de Queiroz, que influenciou um Graciliano Ramos. Tem outra aqui também, olha isso aqui, gente. Essa mulher escreve há muito tempo, década de 70, que é a Octavia Butler. E ela é considerada a dama da ficção, como eu nunca ouvi falar dessa mulher. Eu fico assim, foi assim um choque. E assim, eu acho maravilhoso, elas foram reveladas. Elas estão lá há muito tempo. E essa aqui também. E como que eu não sabia dessa? Sabia da Raquel de Queiroz, porque faz parte da escola e tudo mais. Como a gente não sabia dessas mulheres? Então, foi maravilhoso que essas mulheres foram reveladas para mim, é maravilhoso que elas também foram reveladas para muitas pessoas. Sim. A gente espera que a gente continue fazendo essas descobertas tão gostosas. Com certeza. E essa questão de falar que é só uma questão de esforço, que falta a gente ir atrás de buscar esses livros, tem 2 exemplos do Leia. A Maria citou, que é o livro da Jarid Arraes, que é o Heroínas Negras, que é composto por 15 cordéis sobre mulheres negras, que praticamente ninguém sabe sobre elas não estão nos livros de história, elas não estão nos livros didáticos, enfim. Esse livro foi muito difícil de conseguir comprar para todo mundo do Leia, mas a gente fez o esforço de conseguir comprar. Teve gente que entrou em contato com a autora, buscou no site dela, buscou nas livrarias físicas, que infelizmente não tinham, porque é uma editora não tão conhecida. Compraram online, enfim, todo mundo tentou conseguir esse livro de alguma forma. Quem não conseguiu ou não tinha condição financeira de conseguir, emprestou de outras pessoas. A gente fez um rodízio, a gente discutiu esse livro. Então já era um livro que tinha uma dificuldade de comprar, mas mesmo assim ele foi debatido. Outro é o de fevereiro, que é o da Toni Morrison, Amada, que é a mesma dificuldade. Não é fácil conseguir edições dele. É um livro que recentemente saiu uma edição, só que é uma edição de luxo, de R$70. Nossa. Não é uma coisa acessível, mas mesmo assim, quem teve a condição de comprar, está emprestando. Algumas pessoas conseguiram e-books, estão lendo os e-books e tudo mais. Então, assim, é um esforço. Sim. É uma questão de esforço, tem que partir da gente mesmo. Claro que tem livros que são mais acessíveis, mas infelizmente nem os acessíveis geralmente as pessoas estão lendo. Agora um parênteses, tem uma escritora, eu acho que eu não li. Ai gente, uma famosa, que ela teve que esconder que no começo que ela era mulher pra vender. Tem várias, mas a própria do Harry Potter. Isso, essa. Qual é o nome dela? J.K. Rowling. Isso. Ela escondia no começo da carreira que ela era uma escritora, assim, uma mulher publicando, até porque parece que tinha uma coisa no mercado editorial falando que assim, se você se colocar como uma mulher, você não vai vender tão bem. Então, inicialmente, coloque-se como um homem, o que foi que muitas escritoras fizeram. Homem, mas tem muitas escritoras mulheres nos Estados Unidos que se publicam com iniciais. Nossa, tem uma história interessante, que é a história da Mary Shelley, que é a autora de Frankenstein. Todo mundo achava a rainha. Tem um filme na Netflix. Maravilhoso. Eu não sabia. É bem legal, assim, contando de como aconteceu a escrita. E as pessoas duvidavam da autoria, porque achavam que ela era uma garota, como que ela ia escrever sobre abandono, desamparo e solidão daquela forma tão profunda. Então atribuíam ao marido dela a autoria, né? Imagina se a gente não vai saber escrever sobre solidão, desamparo. Justo nós, mulheres. Justo quem? E é interessante, a história da Mary Shelley é muito interessante porque tem essa questão de que foi um desafio entre eles. Eu não sei se vocês já viram. Era um desafio para escrever uma história de terror. Era ela, o marido dela e mais algum escritor também. O Byron, exatamente.
Então tinha os 2 escritores que se achavam lá, tipo, oh, nossa, eu sou muito escritor, vamos brincar aqui de fazer história de terror. E aí ela, vou brincar também aqui. E o dela foi o que foi, ficou maravilhoso, o que foi, assim, tipo, genial. E os rapazes, né, o que eles escreveram naquele dia? Ninguém sabe. Que legal, que legal. Gostei muito de conversar com vocês. Muito obrigada por vocês terem topado participar. E o espaço está sempre aberto para vocês. Obrigada. Obrigada pelo convite, eu agradeço muito. Principalmente porque isso vai dar uma maior visibilidade ainda pro Leia. E eu gosto muito do seu canal. Também. Eu gosto muito do seu canal e eu vou fazer todo mundo do Leia assistir. E eu queria, né, deixar um convite para que as pessoas venham conhecer o Leia, venham participar. É um projeto muito bacana. Como é que elas fazem para participar, tipo, procurar a respeito? Tá. Para encontrar o Leia Mulheres, como faz? Tem o Facebook, Leia Mulheres, _Maringá. Temos o Instagram, Leia Mulheres Maringá, sem acento. E tem um grupo no WhatsApp, mas daí entra em contato que eu passo. Eu quero agradecer também, foi bem legal, acho que uma tarde agradável, me sinto, sabe, aquelas pessoas bucólicas, que são uma delícia. E assim, acho que a conversa foi muito gostosa. Sempre bom falar de literatura, né? Sim. Então sempre que a gente tem essa oportunidade, a gente vai aceitar, entendeu? E pela visibilidade que vai trazer também para o Leia. Então a gente quer mesmo que... A gente gosta muito do projeto. Ele é muito especial pra gente. Sim. E especial não só para as pessoas que estão conosco no Leia, nós somos amigos. São amigos que se encontraram pelos livros. Então, uma coisa muito bonita. Eu acho que é uma coisa boa de encontrar pessoas. Sim. Eu acho que é um motivo muito bonito para encontrar amigos, né? Então, a gente, tudo que vai fazer crescer o Leia, a gente está dentro. Então, obrigada por ter chamado a gente, tá? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, se vocês não são inscritos, se inscrevam aqui embaixo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.